Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver. Faça você mesmo um controle PWM de potência simples e que funciona mesmo. Hoje eu vou fazer a alegria dos makers. Eu vou mostrar como fazer um controle PWM de 12 volts especial para controle de velocidade para motores de corrente contínua ou controle de temperatura e tantas outras aplicações. Claro que você pode comprar no mercado, mas nada como fazer você mesmo e mais, sabendo o que está fazendo. Pois nesse tutorial vou contar todos os segredinhos, vou analisar e mostrar como montar um driver eficiente para o MOSFET, que você poderá usar em muitas outras aplicações, como inversores, conversores DC-DC e por aí vai. E não vou mostrar só um circuito de driver, vou mostrar mais de um. Você compra um tutorial e leva dois. Isso não pode ser ruim jamais. Então, vamos lá? E já vamos direto para o circuito rápido leve e rasteiro. Esse é um circuito do driver com componentes discretos. Essa é a primeira versão do PWM. Montar o driver com componentes discretos sempre é mais direto. Tenho certeza que você tem todos os componentes desse circuito. É só pegar da gaveta e montar. A minha sugestão, como sempre, é primeiro montar numa placa padrão ou numa protoboard mesmo. Vamos ver como funciona esse circuito? Você vai precisar do driver para ligar e desligar mais rápido o MOSFET. O driver vai fornecer a corrente necessária para carregar o capacitor entre o gate e o source. Quanto mais rápido ele carregar, menos o MOSFET vai esquentar. O aquecimento do MOSFET se deve a esse tempo de transição para ligar ou desligar o MOSFET. O segredo para ligar rápido o capacitor entre o gate e o source é fornecer uma corrente elevada. Para isso, os transistores Q2 e Q3. Quando o transistor Q3 ligar, a corrente flui da alimentação até o gate via resistência R13 de 100 ohm. Então, com 12 volts, a corrente poderá chegar a 120 mA. Uma corrente boa para carregar o MOSFET, com o PWM trabalhando na frequência de 1 kHz. Mas e para a descarga? Não precisa corrente também? Sim, temos que descarregar rápido o MOSFET. Na descarga, quem liga é o transistor Q4. Como a descarga também se dá via resistência R13 de 100 ohm, a corrente de descarga é do mesmo nível. Então, o tempo de carga e descarga são similares. E para a tensão de alimentação de 12 volts, a frequência de 1 kHz, o MOSFET vai trabalhar tranquilo. Mas é bom montar um dissipador pequeno, como aquele do módulo pronto da internet mostrado no início. Então, para essa versão, use um gerador PWM sintonizado em 1 kHz. Alguns devem estar se perguntando para que a resistência R14 de 10K. Como eu já falei em outros tutoriais, é sempre bom colocar essa resistência em paralelo com o gate, tudo para garantir a descarga. Se os transistores do driver falharem, a resistência R14 desliga o MOSFET, tudo porque o capacitor gate source é teimoso, gosta de ficar carregado. Isso também vai acontecer quando desligar o circuito, porque a fonte de alimentação que liga a carga do MOSFET pode ser separada da fonte do controle do PWM. Então, se você desligar só o controle do PWM, o MOSFET pode continuar ligado e a carga poderá ficar ligada. Mas com a resistência R14 isso não vai acontecer, porque ela vai descarregar o capacitor teimoso do gate source. Os transistores Q1 e Q2 estão funcionando como simples portas inversoras. Isso para que o MOSFET ligue quando o pulso do PWM estiver num nível alto. Então, a melhor maneira de explicar o funcionamento desse circuito é pensar que esse é um circuito digital e que a base dos transistores é a entrada da porta e o coletor a saída da porta. Mas como o sinal está sendo tirado do coletor, então os transistores Q1 e Q2 funcionam como portas inversoras. Então, quando o sinal do PWM estiver no nível alto, 12 volts, podemos marcar a entrada do inversor Q1 como um nível lógico alto. A saída da porta Q1 vai inverter a entrada, então vai passar para o nível lógico zero. Esse nível lógico será aplicado à entrada da inversora Q2. Então, a porta inversora Q2 vai inverter o sinal e na saída vai aparecer o nível lógico 1. Mas essa saída não vai aplicada direta no MOSFET. Tem os transistores Q3 e Q4. Como eles funcionam? Quando o sinal é tirado no emissor do transistor, ele não inverte o nível lógico. Claro, esse transistor está montado na configuração seguidor de tensão. Então, os dois transistores funcionam como duas portas não inversoras em paralelo. O que entra, sai. No diagrama, vou desenhar só uma porta para não complicar. E vou chamar de porta Q34.
Então, na saída da porta Q34, vai aparecer o nível lógico 1, que liga o MOSFET. Foi aplicado o nível lógico 1 na entrada do driver e saiu o nível lógico 1. O driver não inverte o sinal lógico. Claro que se o sinal na entrada for zero, na saída vai aparecer o zero também. E o MOSFET desliga. Vou desenhar aqui para que não fique dúvida alguma. Veja aqui o circuito do PWM, um circuito muito conhecido. Eu já tenho mais de um vídeo detalhando o seu funcionamento. É do circuito de PWM mais simples de fazer com os 555, apesar de não ser o melhor. Ele funciona bem e eu vou dar uma revisada no seu funcionamento. Coisa rápida, lépide e rasteira. No PWM, o tempo de ligado é diferente do tempo de desligado. O tempo de ligado é chamado de ciclo de trabalho ou Duty Cycle, em inglês. Quanto maior o ciclo de trabalho, mais energia é entregue à carga. Se for um motor, gira mais rápido. Se for uma resistência, vai esquentar mais. O segredo do PWM é alterar o tempo de carga e descarga do capacitor C1 no circuito estável do 555. O tempo de carga se dá via potenciômetro P1 e diodo D1. Para alterar os tempos, basta alterar o valor do potenciômetro. Isso é feito movendo o cursor. No diagrama, o valor do capacitor tem um asterisco para indicar o valor para uma frequência de 1 kHz e 10 kHz. Para essa versão de driver, use um capacitor de 100 nanofarad. Já a descarga do capacitor C1 se dá via potenciômetro e diodo D2 e pode ser alterada pela posição do cursor do potenciômetro. Mas note que quando o cursor se desloca, aumentando o tempo de carga, ele diminui o tempo de descarga e vice-versa. Então o tempo total de carga e descarga depende do valor do potenciômetro, que não se altera ao longo do ajuste. Então a frequência não se altera. Na verdade, a frequência altera um pouco, sim. Isso porque, durante a carga, a resistência total é a soma da resistência R1 e a resistência do potenciômetro. Conforme o valor do potenciômetro diminui, se aproximando do valor da resistência R1, o tempo se altera e a frequência varia um pouco. Mas nada que altere muito o funcionamento desse circuito. Você nem vai perceber no controle da velocidade do seu motor ou no aquecimento da resistência. E isso é tudo sobre o circuito do gerador de PWM. Um circuito muito simples. A saída do pino 3 vai alimentar o circuito do driver com transistores. E esse é o circuito completo. Não podia ser mais simples. A alimentação do controle é de 12 volts, mas você pode alimentar com qualquer tensão entre 5 volts e 15 volts, que é a tensão de trabalho dos 555. Eu coloquei um conector só para ligar a alimentação do controle. No circuito de alimentação tem um capacitor de reforço, o capacitor C4, e em paralelo com o CI tem um capacitor para tirar ruídos, o capacitor C3, que deve ser montado bem junto ao soquete dos 555. Ligado entre os pinos 8 e 1 da alimentação. O MOSFET sugerido é um MOSFET de canal N ou IRF540, um dos mais populares. Ele pode acionar facilmente cargas de até 10 A. Claro que deve ser montado em um dissipador, mas pode ser um dissipador pequeno mesmo. Mas tudo vai depender da potência da carga. Eu posso arriscar a dizer que até 100 watts de carga vai tranquilo. Então, para a robótica, está muito bom. Já para a resistência de aquecimento, pode esquentar um pouquinho. Mas aí você aplica os seus conhecimentos e faz as adaptações necessárias. Claro que eu tenho que deixar alguma coisa para alimentar o ego inventor que tem dentro de você. E falando em adaptação, você pode tentar usar outro MOSFET. Isso se você quiser ligar em tensão de alimentação maior ou maior potência. Em princípio é só tirar um MOSFET e botar outro. Não precisa mudar nada, mas não exagere. Não queira movimentar um trem, a não ser que seja um trenzinho de ferrorama. Um detalhe importante é que a alimentação do MOSFET não é tirada direto da alimentação do controle. Tem um conector para ligar a carga. Isso liberta a carga para ser alimentada com outra fonte externa, com tensão e potência diferente da fonte de 12 volts que alimenta o controle, que pode ser uma fonte simples de 1 A. Já a fonte do MOSFET pode ser uma fonte de potência. Tudo vai depender da sua aplicação. O IRF540 pode trabalhar com tensão até 100 volts. Pelo menos é isso que diz no datasheet, mas eu não arriscaria tanto. Mas tensões até 60 volts está tranquilo, e correntes de até 10 A. O datasheet diz que a corrente pode ser maior, mas eu acho que 10 A está muito bom.
Essa é a primeira parte desse tutorial. Você já viu como construir um circuito de controle PWM usando componentes discretos. Na parte 2 eu vou mostrar como incrementar esse circuito usando outros tipos de drivers, que vão deixar esse circuito ainda mais poderoso. Até lá e bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!